Olá, o Terra Capixaba já está no ar. Só aqui você fica muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente, responsabilidade social, cultura, sustentabilidade e artesanato. Vamos ver o que preparamos para você nesta semana? Uma exposição com painéis interativos, uma visão cultural da ciência moderna, passando pelos campos da biologia molecular, da genética e seus impactos na ciência, na tecnologia e principalmente em nossa vida. É a exposição Revolução Genômica. E o artesanato, que é sempre destaque aqui no programa. Nesta semana nós vamos aprender a fazer quadros decorativos com a artesã Aline Sagrilo. Gostou? Então não saia daí porque já está no ar para todo o Espírito Santo, o Terra Capixaba formando cidadão. A versão brasileira da exposição Revolução Genômica, criada pelo Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, foi aberta ao público capixaba. A mostra usa elementos interativos para explicar conceitos científicos e explorar o impacto das descobertas do genoma na área da medicina, da agricultura e no cotidiano. A soma de genes irá definir como se desenvolve e como funciona um ser vivo. É chamada de genoma. É seu manual de instruções. O genoma é transmitido com variações individuais de geração em geração e determina a espécie do ser vivo. Neste programa genético se encontram gravadas nas nossas características hereditárias, encarregadas de dirigir o desenvolvimento biológico de cada indivíduo. As doenças hereditárias também estão escritas no genoma. Todos os seres vivos, desde os maiores, como o elefante, a baleia, até os minúsculos, como as bactérias, além das plantas, árvores e, é claro, o ser humano, tem genoma. A metade do genoma que se herda provém do macho e a outra metade da fêmea. Assim se reconstrói a árvore genealógica de todo ser vivo e a herança recebida de seus antepassados aparece no genoma de cada ser. E assim a vida se forma. E é sobre isso que nós vamos falar agora. São 820 metros quadrados de conhecimento e muita interação. Uma exposição que explora o impacto das descobertas sobre o genoma na área da ciência, da medicina, da tecnologia, do cotidiano e muito mais. E o Terra Capixaba está aqui hoje no Palácio Anchieta e vai levar você a conhecer um pouquinho sobre essa exposição científica. Vamos lá? Se eu analisar o meu DNA com o japonês, 99,9%. Com o africano, 99,9%. Com o europeu, a mesma coisa. Um corredor que reconstitui o clima da selva e exibe animais vivos dá o tom do que o visitante irá encontrar na exposição Revolução Genômica, aberta para o público capixaba. Nós nos deparamos com duas perguntas: o que é a biodiversidade e por que ela é tão importante para nós? São questionamentos que nos fazem refletir sobre a nossa existência aqui no planeta. E por
falar em biodiversidade, aqui é um ambiente bem típico para representar a biodiversidade brasileira. É a vegetação, são diversas espécies, aves, répteis, anfíbios. E o som que transforma esse lugar em um habitat tão natural. Bom, esse espaço aqui a gente tem uma continuação da sala anterior, demonstrando parte da biodiversidade que a gente tem no Brasil, aqui principalmente das espécies animais. E a gente tem nesses dois painéis, né, as primeiras formas de se catalogar as espécies desde meados do século XVII até início do século XIX. Né, foram feitas por um botânico e médico da Alemanha que veio estudar aqui a nossa região da Amazônia por 3 anos. E aí, como ainda não existe máquina fotográfica, os primeiros registros eram através de gravuras, de desenhos, tanto da flora quanto da fauna brasileira. A mostra é dividida em 3 células: Salão da Biodiversidade, a Era do Genoma e o Brasil e a Revolução Genômica, e apresenta, por meio de recursos cenográficos e painéis interativos, uma visão cultural da ciência moderna, passando pelos campos da biologia molecular, genética, seus impactos na ciência, na tecnologia e, principalmente, em nossa vida. O que você está achando aí do pouco que você já viu aqui na exposição? É muito interessante da mostra, acho que é importante. É que é lindo o tempo mesmo, que achei interessante, já desde o início, que não deu tempo de ver tudo. Mas aqui é lindo, tem a árvore genealógica, bem interessante. O que a senhora achou de interessante aqui? O que chamou mais atenção? A parte genética do DNA. Olha, a primeira coisa, assim, já de momento que a gente vê, é que está sendo muito bem explicado. É um trabalho muito bom para todos os estudantes e para nós mesmos também. Já é uma grande experiência da gente estar aqui vendo isso aí ao vivo, assim. No próximo bloco, nós vamos falar sobre DNA, células-tronco, alimentos transgênicos e muito mais. Vou escolher um chimpanzé, por exemplo. Nós vamos ver o que nós temos em comum com ele. Olha só, nós somos parecidos 95% com um chimpanzé. Muito provavelmente você já ouviu falar que os seres humanos e os chimpanzés compartilham cerca de 99% do código genético. Em relação aos camundongos, esse número pode chegar a 89%. E já os vermes, você sabia que nós somos parecidos com eles 28%? É um tanto estranho pensar dessa forma, mas é um bom começo para entender sobre assuntos polêmicos, como, por exemplo, clonagem humana, alimentos transgênicos. E esse é o caminho percorrido pelos visitantes da exposição Revolução Genômica.
Ali está uma representação de um DNA, um filamento comprido cheio de informações. E é aqui que estão guardadas as nossas características. Se somos baixos, altos, magros, cabelos enrolados, enfim, está tudo guardadinho aqui dentro. E não são só os humanos que possuem DNA, os vegetais também. Se é ser vivo, tem DNA. Bom, essa escultura aqui, a gente tem um modelo que é aceito hoje de como funciona, de como é a estrutura que todos os seres vivos têm em comum, que é o DNA. Então a gente tem essa estrutura, essa dupla fita hélice, essa fita de dupla hélice, tá? Presente em todos os animais. E aqui nesse espaço a gente também tem uma pesquisa onde os visitantes podem participar de forma interativa com 3 perguntas de opinião. Quem visita a exposição pode participar de uma forma bem interativa. Olha só, aqui é o genonômetro, um equipamento que mostra o que os seres vivos têm em comum. Vamos fazer um teste? Olha só, eu vou fixar aqui que minha foto vai aparecer lá e eu vou escolher um chimpanzé, por exemplo. Nós vamos ver o que nós temos em comum com ele. Olha só, nós somos parecidos 95% com um chimpanzé. Eu vou escolher uma outra opção, por exemplo, aqui um vegetal. Aí, ó, vai aparecer lá quantos por cento nós somos parecidos. 21%. Isso mostra que somos fisicamente diferentes, mas com um gene em comum. Aqui a gente consegue explicar como nós, seres humanos, somos tão parecidos geneticamente uns com os outros. 99,9% de semelhança dentro da espécie humana. E essa pequena diferença de 0,1% é algo muito grande, uma vez que a gente pensa na dimensão, na extensão do DNA. Então, o 0,1% de diferença, ele representa aproximadamente 3 milhões de diferenças, que nos torna fenotipicamente tão diferentes uns dos outros. Aqui é um outro ponto da exposição que fala sobre os transgênicos, que são produtos modificados geneticamente nos laboratórios. E os objetivos são os mais variados, como por exemplo, encontrar a cura das doenças. Um outro exemplo também é acelerar o crescimento dos animais, das frutas, para facilitar a comercialização e também para aumentar o valor nutricional dos alimentos. Bom, aqui a gente tem uma representação de uma árvore genealógica do corpo humano, né? Todas as células que a gente tem penduradas aqui, os neutrófilos, as células do encéfalo, células glândulas sebáceas, células do útero, todas essas células vieram de uma célula ancestral em comum, que são as chamadas células-tronco. Então a gente tem uma representação de como, a partir de uma célula em comum, as células-tronco, que são encontradas no cordão umbilical, podem se multiplicar e se diferenciar em todas essas células que o corpo humano possui. Nosso passeio por essa exposição científica, aqui estão alguns exemplos de produtos que são modificados geneticamente em laboratório, os chamados transgênicos, como por exemplo a soja, a laranja e o café, que é uma das nossas principais riquezas do Espírito Santo.
espaço que desperta, que aguça no visitante a investigação dos fatos. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer ou se já foi e quer visitar de novo, mergulhe então nessa viagem científica. A exposição segue até o dia 9 de dezembro no Palácio Anchieta, que fica no centro de Vitória. E no próximo bloco, é claro, é hora de falar sobre artesanato. Não saia daí porque a gente volta já. A Aline é uma artesã de Cariaci que vai ensinar a gente a fazer quadros decorativos reutilizando o CD. E tá aí uma ótima dica para você enfeitar a sua cozinha, o quarto do seu filho e deixar a sua casa muito mais alegre. Olá, eu sou a Aline Sagrilo e estou mais uma vez aqui no Terra Capixaba para ensinar para vocês uma peça feita de EVA. Só que dessa vez não vai ser apenas de EVA, nós vamos usar EVA e um material reutilizável. Nesse caso, nós vamos estar usando um CD. Aquele CD de foto que você tem em casa que já está arranhado, não serve mais, ou de música, ou mesmo um DVD. Não joga fora não. Isso aqui na natureza ele pode demorar aproximadamente uns 450 anos para se decompor. Então nós vamos dar uma nova utilidade para ele. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse quadrinho decorativo de cupcake. Tá? E tem também várias possibilidades. Isso aqui você pode usar para decorar a sua cozinha, com esse tema de fazendinha, para decorar o quarto do seu filho, da sua filha. O que nós vamos precisar? Dos moldes, que vão estar no meu blog, né? E de um CD, um pedaço de EVA. E nós vamos usar também esse material aqui, é uma tela de algodão e juta. Caso você não tenha, pode usar só o EVA mesmo, o EVA decorado, que você achar melhor. Então agora nós vamos começar a montar. O que nós vamos fazer? Nós vamos colar o CD no EVA. Eu vou usar a cola instantânea, mesmo era um CD de foto, tá vendo? Ele não serve mais, não servia, agora já arrumamos uma utilidade para ele. E vamos usar o próprio CD como referência para cortar. Agora, nós vamos colar a tela de algodão. Então, nós vamos passar bem na borda, bem na bordinha, para garantir que não vai soltar. E vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos usar o próprio CD como referência para cortar. Fica dessa maneira. Nós vamos fazer um sanduichinho, né? O CD, o EVA e a tela. Essa parte está pronta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma estufadinha no EVA para ele não ficar assim, tão plano. Ele vai ficar, ó, como você pode ver aqui, ele vai ficar fofinho. Nós vamos precisar do ferro e nós vamos pegar os moldes, colocar sobre o ferro. Você vai ver que ele já vai dar uma estufadinha. É só você tirar. Ele já fica abauladinho, ó. Cuidado queimar o dedo. E a nossa cerejinha. Feito isso com todas as peças, ó, ela vai ficar abauladinha, daquele efeito de estufadinho, né, parecendo que tem enchimento, mas não tem. Agora nós vamos montar o nosso cupcake, tá? Aliás, vamos já colocar direto no quadrinho. Vamos sobrepor as peças. Desse jeito aqui, ó. Vamos passar cola só na bordinha, leve, pressionada, que a cola instantânea já adere na hora mesmo. Se usar muita cola, ela pode esborrar e fica feio, não dá um acabamento legal. Assim. Mesma coisa, vamos passar um pouquinho aqui, não precisa ser na bordinha, já que ela vai ficar em contato com o EVA. Então ela já... Vamos fazer assim. Vai ficar desse jeitinho aqui. A única coisa que está faltando agora é essa parte aqui, que é que nós vamos usar para pendurar ele na parede.
que é um simples retalhinho de EVA, um pedacinho de fita cetim. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma sobre a outra e vamos colar aqui, ó, no EVA. Mais ou menos o centro. Depois de colado a tela, o EVA no CD, nós vamos sombrear, né? Passar um pouquinho de tinta a toda a volta aqui. Vou mostrar para vocês. Molha na tinta, tira um pouquinho do excesso, você vai vir aqui a volta, bem um pouquinho, só para dar só para realçar, na verdade. Outro material reutilizável, tá, gente? Ó. Esse aqui é bandejinha de salgadinho, que às vezes frios, que a gente compra em padaria, supermercado. Eu sempre uso para quando eu vou pintar alguma coisa. Aí depois a gente desfaz tudo. Então, ó, só dá uma sombreadazinha, vocês vão ver que faz uma diferença. Depois de sombreado, nós vamos colar o cupcake nela, faz uma boa diferença, fica bem bonitinho. E agora que nós vamos colar o cupcake no quadrinho. Tá pronto o nosso quadrinho. Como eu já disse antes, você pode usar em vários lugares. Esses aqui, né, seriam apropriados para a cozinha. E, bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram mais informações, eu dou cursos, tá? Em EVA, tem várias peças que eu trabalho com rosto modelado, cartonagem, EVA. Eu dou curso particular e também dou cursos online. Para mais informações, acessem o meu blog, o Joafia Artes e Cia, Joaphia, né? Só para soletrar, que é um nome meio difícil, ou por e-mail, joafia@gmail.com, e também o meu telefone, que é o 27 99 38 43 37. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom, Terra Capixaba já está no final, mas você já sabe que nosso encontro continua na internet. É só acessar o site tribunaonline.com.br e lá tem o link do Terra Capixaba, onde você pode entrar, deixar o seu comentário, a sua sugestão, que também pode ser enviada por e-mail. É o terracapixaba@redetribuna.com.br. Muito obrigada pela sua audiência. A nossa liderança é graças a você. Até o próximo programa. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até lá!